Então eu termino fazendo aqui rapidamente 4 aplicações nesse texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 1, versículo 10 ao versículo 20. Primeira aplicação, Lucas 2, versículo 10 até o versículo 20. Primeira aplicação: os anjos ouviram os pastores ouviram as boas novas através dos anjos. Meus queridos, hoje as boas novas não nos vêm mais através dos anjos. Elas vêm através da Bíblia, palavra de Deus. É aquilo que Hebreus 1 fala, que Deus no passado falou aos pais aos antepassados de várias maneiras, pelos profetas, etc, etc. Nos últimos dias nos fala pelo Filho, diz Hebreus. Mas hoje, quando o Filho sobe aos céus, o Espírito Santo desce, nós temos as Escrituras que nos são dadas como revelação da parte de Deus. É aquilo que 2 Pedro 1 fala, que homens santos, movidos pela parte de Deus, falam não de particular interpretação, movidos pelo Espírito Santo, eles falam da parte de Deus. Então hoje nós temos a revelação de Deus, as boas novas, que são nos anunciadas através da sua palavra. Por isso que nós precisamos ler Bíblia, pregar a Bíblia, estudar a Bíblia a cada dia das nossas vidas. Segunda aplicação: quando nós ouvimos as boas novas, lemos a palavra, há expectativa, se espera que haja do nosso coração uma reação de respondermos positivamente à palavra de Deus. Os pastores ouviram, lá em Belém nasceu, isso vos será por sinal, um menino numa manjedoura. Apressadamente eles foram para ver o que lhes tinha sido anunciado. Da mesma forma, Tiago fala que nós temos que dar boas-vindas à palavra de Deus. Nós temos que acolher com mansidão a palavra de Deus. Em outras palavras, temos que ter ouvidos que ouvem aquilo que de fato a palavra de Deus nos anuncia. E termos uma atitude de crer, de confiar, de termos fé naquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Que essa seja a nossa atitude também. A atitude de ouvirmos o que Deus tem para nos dizer, mas ao mesmo tempo ter uma atitude de fé, de crença, de confiança na palavra de Deus, para que nós possamos agir de acordo com aquilo que Deus nos ensina. E é dessa maneira que nós vamos experimentar maravilhas. Você quer ter maravilhas no seu casamento, maravilhas nos relacionamentos, maravilhas na educação de filhos, maravilhas na sua gestão de vida financeira, maravilhas na sua vida, no seu mundo sexual, no seu mundo afetivo, etc. Cumpra aquilo que a palavra de Deus te ensina. Na vida eclesiástica, ultimamente o meu coração tem sofrido muitas das vezes por ver líderes agindo com amargura, líderes agindo por questões pessoais, líderes não agindo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E em muitos lugares, igrejas estão ficando doentes por uma liderança espiritualmente doente. Então, pastor Lucas, pastor Ismael, o Ismael que já fez parte dessa história, ou seja, todo mundo faz parte da equipe, da liderança, Aramis, etc., todo mundo. Vocês querem ver maravilhas de Deus, de tal forma que todos olhem para a história, para a vida desta igreja e fiquem maravilhados. Não abram mão do comprometimento da verdade com as Escrituras. Uma igreja que quer prevalecer no mundo de crise, ela não pode abrir mão do comprometimento da Escritura por interesses qualquer que sejam. A palavra de Deus tem que estar sempre acima de todas as coisas. Amém. Então, creiam, confiam e ajam segundo a palavra de Deus, conforme os pastores fizeram. Terceira coisa, divulguem a palavra de Deus. Anunciem a palavra de Deus. Eu estava há pouco ali conversando com o pastor Lucas. Às vezes as igrejas preocupadas com crescer, com números e tudo, começam a deixar de lado a sã doutrina, as sãs escrituras. Continuem divulgando o evangelho puro, a sã doutrina, aquilo que verdadeiramente é uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, dos profetas e de Jesus Cristo. Porque é a palavra de Deus que produz salvação.
É a palavra de Deus que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra de Deus que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que cria em nós hábitos de justiça, para que nós possamos ser pessoas que em todas as áreas da nossa vida, nós possamos ter o nosso pensar, possamos ter o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso fazer, o nosso andar em conformidade com o caráter de Jesus Cristo. É a palavra de Deus que faz com que o nosso caráter seja um caráter perfeito e aperfeiçoado em Cristo, maduro espiritualmente, e que nós tenhamos a habilidade de sermos bons pais, bons maridos, boas esposas, bons sogros, boas sogras, bons filhos, bons cidadãos, bons profissionais, bons membros de igrejas, bons líderes em todas as áreas da nossa vida. É a palavra de Deus que nos capacita para sermos pessoas qualificadas, a fazermos as coisas de uma forma agradável a Deus. Então, ensine palavra, papai e mamãe, aos seus filhos desde criança. Vovós sejam instrumentos de ensino da palavra aos seus filhos. Tios e tias, maridos e esposas, famílias, nutram a sua vida na palavra de Deus. E quarta e última coisa, glorifiquem a Deus na vida de vocês. Deem glória a Deus, sabendo que de fato o maior presente, a maior honra, a maior coisa que nós podemos fazer é glorificar a Deus através das nossas vidas. Por isso que 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, desde as coisas que nós consideramos menos espirituais, as mais espirituais, porque na vida do cristão todas as coisas devem ser espirituais na nossa vida, porque em todas as coisas nós devemos fazer em conformidade com a vontade de Deus. Em todas as coisas devemos fazer para a honra e glória do nome de Deus. Então que a nossa vida seja uma vida onde nós, como os pastores, possamos sair louvando e glorificando a Deus. No mundo que louva e glorifica o pecado, no mundo que louva e glorifica as ideologias humanas, no mundo que louva e glorifica os sofismas humanos, um mundo que louva e glorifica a mentira e não a verdade, que glorifica a vaidade, o materialismo, o secularismo, o querer ser feliz a qualquer custo. Que vocês possam levantar a bandeira de que a maior honra, a maior glória tem que ser dada a Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, aquele que falou: eu sou o caminho que nós devemos seguir, eu sou a verdade que nós devemos crer, aquele que disse: eu sou a vida que nós devemos viver. Que o Senhor possa ricamente vos abençoar, mas naquela consciência de que a bênção de Deus é fruto de ouvir a palavra de Deus, fruto de crer e confiar na palavra de Deus. Vidas que divulgam a palavra de Deus pelo testemunho de vida e pelas suas bocas, mas ao mesmo tempo, vidas que glorificam e louvam a Deus em tudo que são e tudo que fazem. Vamos baixar as nossas cabeças e orar.